Graça e paz, meu amado irmão, estamos de volta nesse projeto Auxílio ao Mestre. Estamos estudando hoje a lição de número 3 da nossa Escola Bíblica Dominical, cujo título é O Perigo das Obras da Carne. Pois bem, meu irmão, vamos então ao terceiro tópico da nossa lição. Uma vida que não agrada a Deus. Meu amado, estaremos abordando aqui alguns estilos de vida que aborrecem a Deus, que não agradam a Deus. Alguns estilos de vida que são abomináveis aos olhos de Deus. Mas não iremos falar aqui de pessoas descrentes. Estaremos falando de pessoas que conhecem a palavra de Deus, mas insistem em viver fora da verdade do Evangelho. Vamos então ao nosso primeiro subtópico dentro deste vídeo. Viver segundo a carne. Aquele que conhece a verdade e não a pratica é pior que o descrente, que não pratica a verdade por não conhecê-la. Meu amado, muitos estão dentro da casa de Deus, escolheram viver na carne e fora da direção de Deus. Eles não vivem a verdade, embora conheçam esta verdade. Estou falando para pessoas que foram ensinados na escola bíblica dominical desde criança, passaram pela fase adolescente, pela fase adulta e pela fase de jovens e não vivem segundo a direção de Deus. Conhecem a verdade, mas não vivem a verdade. Pessoas que adotam esse estilo de vida, a situação dele está pior do que o descrente. Porque o descrente, ele pelo menos tem uma desculpa para dar, um atenuante, porque ele não pratica a verdade, talvez por não conhecê-la. Já aquele que conhece a verdade e não vive a verdade, ele se torna um hipócrita, porque ele sabe a coisa certa a ser feita, mas no entanto, insiste em fazer aquilo que não é lícito, insiste em fazer aquilo que é abominável e reprovado por Deus. Meu amado, vamos então no nosso momento de reflexão. O questionamento de um ateu ofende menos a Deus que a hipocrisia de um religioso. Esse pensamento é do pastor Rodrigo Silva, um homem de Deus que eu respeito e admiro e sou apreciador do trabalho que ele realiza. Ele traz essa afirmação, que o questionamento de um ateu, ele incomoda menos a Deus ou provoca menos a Deus ou inquieta menos a Deus do que a hipocrisia de um religioso. O ateu, ele questiona a existência de Deus, porque talvez a revelação de Deus ainda não chegou ao seu entendimento, ao seu coração. E ele questiona se Deus existe. E nesse questionamento, ele segue a sua vida como se Deus não existisse. Mas o que dizer da hipocrisia do religioso? Nós somos muito hábeis para julgar as pessoas e condenar aquelas pessoas que não estão inseridas dentro do nosso segmento religioso, dentro da nossa igreja, dentro da nossa comunidade. Mas eu observo, e nós precisamos ser sinceros, que há muitas pessoas usando de hipocrisia na casa de Deus. São aquelas pessoas que conhecem a verdade, mas não vivem esta verdade. São aquelas pessoas que estão ali interpretando um papel, demonstrando ou tentando demonstrar aquilo que não é. São verdadeiros artistas, merecem um prêmio de Hollywood, merecem uma estatueta de ator, de melhor ator, porque ele aprendeu a arte de enganar. Enganar o pai, enganar a mãe, enganar a mulher, enganar a igreja, enganar o pastor. Mas ele não consegue e jamais conseguirá enganar a Deus. Com Deus ninguém zomba, com Deus ninguém brinca, porque Deus, ele é fogo consumidor. E todo aquele que escolhe viver uma vida de engano irá se deparar com uma dura realidade, porque a palavra do Senhor nos afirma que o pecador não
permanecerá na casa de Deus. E o grande perigo de quem conhece a verdade e não vive a verdade é ele, além de não ser salvo, é ele impedir que outros sejam salvos, porque ele não dá testemunho, ele não dá exemplo de conduta, ele não dá exemplo de quem realmente segue a Cristo, seja um discípulo de Cristo, e acaba sendo uma pedra de tropeço para aqueles que poderiam servir ao Senhor. Quem sabe, pessoas da sua família, seus parentes, cunhado, os irmãos, os familiares, poderiam estar servindo a Deus, se o seu testemunho fosse um testemunho verdadeiro, se você vivesse de fato aquilo que você prega, aquilo que você ensina. Meu amado, ensinar na escola dominical não é difícil. Pregar no púlpito da igreja também não é difícil. Cantar no meio da mocidade não é difícil. O difícil é viver o Evangelho. O difícil é andar em santidade. O difícil é andar em novidade de vida. O difícil é expressar o caráter de Cristo por onde nós passarmos. Meu amado, é tempo de refletir e de meditar acerca da qualidade da fé e do cristianismo que nós estamos vivendo. Nós vemos muitas igrejas cheias, abarrotadas, lotadas. Alguém pode dizer, o evangelho está crescendo no Brasil, mas eu me preocupo até com isso que nós chamamos de crescimento, porque você pode dar uma pancada no seu dedo e ele vai inchar, ele vai ficar maior. Alguém pode tomar uma picada de abelha ou fazer uso de alguma coisa que ele tem alergia, ele vai ficar todo inchado. Não confunda crescimento com inchaço. Nós temos muito crente dentro da igreja, mas estamos precisando de discípulos, pessoas que tenham caráter cristão, moldado pelo Espírito Santo de Deus. Vamos, meu amado, para o próximo subtópico da nossa lição, vivendo como um espinheiro. As flores e as folhas podem até ocultar o fruto de uma determinada planta, mas o tempo revelará qual o seu verdadeiro fruto, se o mesmo é bom ou mau. Meu amado, há pessoas que pensam que pode enganar por muito tempo. Deus até permite que a pessoa esteja inserida ali dentro da igreja, dentro da comunidade. Ele decidiu viver como um espinheiro. Ele fez uso do seu livre-arbítrio e decidiu viver como um espinheiro e não como uma árvore. E Deus deixa o trigo e o joio crescerem juntos. Mas o fator chamado tempo, ele há de revelar quem é trigo e quem é joio. E Jesus, na parábola do trigo e o joio, ele diz que não se deve separar o trigo e o joio, porque no começo eles até parecem, e de repente alguém que vai na tentativa de tirar o joio pode acabar tirando o trigo juntamente com o joio. Para não cometer esse equívoco, a coisa mais sábia a ser feita é deixar que ambos cresçam juntos, porque no devido tempo, o fator chamado tempo há de revelar quem é o trigo e quem é o joio. Nós não podemos conhecer uma planta ou um fruto somente pelas suas folhas, somente pelas suas flores. No começo parece que é coisa boa. Há pessoas que estão na casa de Deus que parece que é santo, parece que é verdadeiro, parece que é um homem de Deus. Mas espere, o fator chamado tempo há de revelar a verdadeira essência, a verdadeira natureza desta pessoa. E não falamos isso no sentido de julgar e de condenar. Falamos isso no sentido de você fazer uma reflexão da sua vida, do seu viver. Você está sendo sincero diante de Deus? Será que não existe alguma coisa oculta na sua vida? Será que você está na casa de Deus e todo mundo pensa que você é uma coisa, mas você é outra totalmente diferente? Talvez nem a sua esposa
talvez nem os seus filhos tenham uma dimensão exata de quem você é, porque nós não somos aquilo que demonstramos ser na frente das pessoas, mas aquilo que pensamos quando estamos a sós. Meu amado, pense nisso, faça novas escolhas, vamos fazer diferente aquilo que estamos fazendo até agora. Se você é santo, santifique-se mais ainda. Se você está em falta, peça a Deus perdão dos seus erros, dos seus pecados. Peça o Espírito Santo para gerar em você fruto, o fruto do Espírito, que pode mudar a sua vida espiritual e estabelecer um novo propósito no seu coração. Vamos então ao nosso terceiro e último subtópico desta lição. Uma vida infrutífera. Conhecer o caminho não é o mesmo que andar por ele. Todos que, conhecendo a verdade, decidem viver na carne, afrontam a santidade de Deus. Meu irmão, quem conhece a verdade e não vive, escolhe viver no pecado, ele está afrontando a santidade de Deus. E ninguém afronta a Deus, fica vivo para contar a história. Se você conhece a Deus, se você está inserido dentro de algum segmento cristão, dentro da igreja, meu irmão, seja fiel a Deus. Não fique brincando de servir a Deus, porque Deus não é menino, Deus não é moleque, Deus não se deixa escarnecer. Se você está vivendo uma vida infrutífera, em nome de Jesus, meu irmão, mude a sua vida, é tempo de mudar. Jesus está às portas, ele está voltando e ele vai buscar uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Uma igreja que foi comprada com o sangue de Jesus. Uma igreja que anda em santidade e em novidade de vida. Viva uma vida frutífera. Não conheça somente o caminho, mas ande neste caminho e você verá a bênção de Deus na sua vida, o seu testemunho, levando muitas almas para Jesus. Mas quando decidimos o caminho oposto, vivemos uma vida infrutífera, nós influenciamos negativamente nossos colegas de trabalho, os nossos colegas de faculdade, até mesmo membros da nossa família, que não professam a mesma fé que nós. Nós não entramos no céu e fechamos as portas para aqueles que desejariam entrar, mas por causa do nosso escândalo em viver uma vida vergonhosa, sem testemunho, eles acabam se afastando da verdade. Meu irmão, vamos agora para o encerramento da nossa lição, que é a conclusão. E eu usei a conclusão que está lá na nossa lição mesmo do comentarista. Longe do Senhor, nos tornamos espinheiros, nos ferimos e ferimos ao próximo. Busque a Deus e seja uma árvore frutífera. Meu amado, que Deus te abençoe poderosamente ao término deste estudo. Que a graça do Senhor ela seja abundante sobre a sua vida. É tempo de deixar de ser espinheiro e nos tornarmos uma árvore frutífera, uma árvore que dê bons frutos, uma árvore que venha influenciar a sociedade, que venha influenciar as pessoas e levar as almas aos pés de Cristo. Eu quero orar com você ao término desse trabalho. Eu quero orar pelo seu casamento. Eu quero orar pela sua família. Senhor Deus e Pai, chegamos ao término de mais um estudo da Tua Palavra. A Ti nós rendemos toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Meu Deus, eu tenho uma certeza. Eu não consegui falar tudo aquilo que o texto e a lição permitia. Mas eu peço que o Teu Espírito Santo complete esta lição na vida de cada aluno, na vida de cada ouvinte, de cada professor da escola bíblica dominical. Meu Deus, se esta pessoa até aqui tem vivido na arte do engano, se até aqui ela tem vivido na arte de interpretar um papel e vivendo um estilo de vida que não agrada ao Senhor, meu Deus, que ele venha a ser convencido pelo seu Espírito, pois é tempo de mudar.
É tempo de fazer novas escolhas, é tempo de mudança. Meu Deus, gera uma mudança, um quebrantamento, um arrependimento na vida do teu filho, Senhor. Meu Deus, eu peço, Senhor, que venha resgatar famílias, venha restaurar casamentos, venha restaurar famílias. Meu Deus, resgata, restaura esta família, restaura, meu Deus, este casamento. Meu Deus, nós estamos orando, nós estamos consagrando, nós estamos jejuando durante esses 3 meses, pedindo que o Espírito do Senhor venha gerar frutos, ó Pai, no nosso casamento. Venha, meu Deus, tornar sadia a relação marido-mulher, a relação pai e filhos. Meu Deus, em nome de Jesus, opera um milagre dentro de cada família que está ao alcance, meu Deus, da minha voz, ao alcance desse estudo, ao alcance deste ensinamento. Pai, nós te oramos agradecidos, certos da resposta no nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Meu amado, que Deus abençoe a sua vida. E permitindo Deus, estaremos retornando para trazer a próxima lição. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.